Há séculos, a Igreja Católica tem sido o centro do poder espiritual no Ocidente. Mas o que poucos sabem é que dentro das paredes do Vaticano há uma disputa pelo controle do futuro da fé global. O Papa Francisco, um líder amado por muitos, odiado por outros. Mas uma coisa é certa: sua saúde está fragilizada e sua sucessão está mais próxima do que nunca. E aqui surge a grande questão: quem será o próximo Papa? Mais do que isso, será ele o 8º rei mencionado no livro de Apocalipse? Será o líder que ajudará o Anticristo a tomar o controle do mundo? Neste vídeo, vamos explorar as profecias que apontam para a ascensão do falso profeta, o homem que enganará bilhões. Quem são os candidatos ao trono papal? Qual será o papel do Vaticano na criação de uma nova ordem mundial? O que o futuro nos reserva? Assista até o final, pois você pode estar prestes a aderir a algo que jamais imaginou. Se você quer continuar recebendo conteúdos como esse, já se inscreva no canal e ative o sininho. Você não vai querer perder as próximas revelações. As profecias do Apocalipse falam de um mistério profundo. Um mistério que tem tudo a ver com a sucessão papal e com os eventos que precedem o fim dos tempos. A profecia do livro de Apocalipse pode conter uma revelação surpreendente sobre o Vaticano. Muitos acreditam que ela descreve os últimos papas e a ascensão do governo do Anticristo. Mas o que essa profecia realmente diz? E como o Vaticano se encaixa nesse enigma? Apocalipse capítulo 17, versículos 9 a 11. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais está assentada a mulher. São também 7 reis, dos quais 5 já caíram. Um existe, e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta, que era e já não é também o 8º, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Agora vamos à análise da profecia. Os 7 montes mencionados em Apocalipse são uma referência a Roma, a cidade construída sobre 7 colinas. Isso conecta a profecia diretamente ao Vaticano. A mulher assentada sobre os 7 montes é interpretada por muitos estudiosos como a Igreja de Roma, que tem grande influência no mundo. Os 7 reis representam líderes que governaram esse sistema. Se o Vaticano é o centro dessa profecia, então os papas podem ser esses reis mencionados. O 8º rei será diferente. Ele procederá dos 7, mas estará diretamente ligado à ascensão da besta, ou seja, o sistema do Anticristo. Mas por que os papas são considerados reis? E por que essa profecia se aplicaria ao Vaticano? O Vaticano não é apenas uma instituição religiosa. Ele também é um Estado soberano, e o Papa é seu chefe de Estado. Em 1929, os Acordos de Latrão, assinados entre a Igreja Católica e Benito Mussolini, criaram o Estado do Vaticano, reconhecendo o Papa como um monarca absoluto, com poder político e religioso. Os papas não são apenas líderes espirituais, mas também chefes de Estado, com poder de governar e legislar. Eles possuem um trono, recebem títulos reais e a própria coroa papal, a tiara tríplice, simboliza sua autoridade sobre o céu, a terra e o submundo. O Papa também é chamado de Rei dos Reis, na tradição católica, pois governa sobre bispos e cardeais, que são considerados príncipes da Igreja. Se os papas são reis, então faz sentido conectar a profecia de Apocalipse a eles. Mas se isso for verdade, quem são os 7 reis mencionados? E quem será o 8º? Desde a criação do Estado do Vaticano, em 1929, 7 papas já reinaram.
E agora estamos prestes a ver a ascensão do oitavo, Pio XI, o primeiro Papa do Vaticano independente. Pio XII, Papa da Segunda Guerra Mundial. João XXIII, criador do Concílio Vaticano II. Paulo VI, promoveu o ecumenismo e a abertura da Igreja ao mundo moderno. João Paulo I morreu misteriosamente após apenas 33 dias no cargo. João Paulo II, o Papa mais influente dos tempos modernos. Bento XVI, o primeiro Papa a renunciar em séculos. Francisco, o atual Papa. Se contarmos desde Pio XI, o Papa Francisco é o oitavo. Mas se contarmos desde Pio XII, ele é o sétimo, o que significa que o próximo Papa será o oitavo da contagem final. O que torna essa profecia ainda mais intrigante é que o oitavo rei será um aliado da besta. Ele será diferente dos outros e trará um novo sistema global. Se essa interpretação estiver correta, então o próximo Papa pode ser o último antes da ascensão do Anticristo. Você já ouviu essa teoria antes? Deixe seu comentário. Queremos saber sua opinião sobre essa profecia do Apocalipse. Mas essa não é a única profecia sobre o fim da sucessão papal. Existe outra profecia antiga que pode revelar ainda mais detalhes sobre o futuro do Vaticano. A profecia de São Malaquias é um conjunto de mensagens supostamente escritas por São Malaquias, um arcebispo irlandês do século XII. Ele teria recebido uma visão divina com uma lista de 112 papas, começando com Celestino II, em 1143, até o último Papa da história. Sabe o que torna essa profecia assustadora? Cada Papa, na lista de São Malaquias, tem um lema associado a ele. O lema do Papa Francisco é Pedro Romano, que, segundo a profecia, será o último antes da destruição da Igreja. De acordo com São Malaquias, o último Papa testemunhará o fim da Igreja Católica como a conhecemos e enfrentará a perseguição final. Se a profecia estiver certa, o próximo Papa pode ser aquele que guiará a Igreja para o fim dos tempos. Você acredita na profecia de São Malaquias? Ou acha que tudo isso é apenas coincidência? Comente abaixo. O falso profeta e o Apocalipse. Apocalipse capítulo 13, versículos 11 a 12. Vi ainda outra besta que subia da terra. Possuía 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira. As características do falso profeta. Ele parece um cordeiro, ou seja, tem a aparência de um líder cristão. Ele fala como dragão, ou seja, é um enganador, um líder que promove a mentira. Ele força a adoração ao anticristo e promove um sistema de controle global. O Papa Francisco já tem promovido a unificação das religiões. Ele assinou o Pacto da Fraternidade Humana, um documento que propõe um sistema de fé global. Mas a pergunta é: o próximo Papa irá consolidar esse plano? Agora vamos analisar quem são os principais candidatos e quem tem o perfil mais próximo de um falso profeta. Fique atento, porque o homem que pode mudar a história já está entre nós. Se você já tem um palpite sobre quem será o próximo Papa, deixe nos comentários agora. Cardeal Pietro Parolin. O político globalista, atualmente, é secretário de Estado do Vaticano, influente na ONU e defensor da Agenda 2030. Diplomata poderoso, pode ser o Papa que consolidará um tratado global de paz.
Será que ele será o homem que assinará o pacto de Daniel 9, versículo 27, preparando o terreno para o anticristo? Cardeal Luiz Antônio Taglio, o Papa da religião única, defensor do diálogo interreligioso, quer um Vaticano que una todas as religiões sob uma só fé, ligado a iniciativas da ONU para um mundo sem barreiras religiosas. Se Tagle se tornar Papa, será que ele acelerará a fusão das religiões? Será ele o líder que trará a religião única da besta? Você acha que a unificação das religiões é um plano do bem ou um sinal do fim? Comente abaixo. Cardeal Christoph Schönborn, o intelectual da nova ordem, influente no meio acadêmico e teológico, apoia a evolução da Igreja para se adaptar à nova ordem mundial. Pode ser o Papa que introduzirá a fé baseada na IA e vigilância digital. Será Schönborn o homem que trará uma fé totalmente digital, onde o Vaticano se funde com a tecnologia para criar um novo sistema de controle? Cardeal Odilo Scherer, o Papa do Novo Mundo, arcebispo de São Paulo, influente na América Latina, apoia redes progressistas dentro da Igreja, defensor de mudanças sociais e aproximação da Igreja com governos mundiais. Se o próximo Papa vier do Novo Mundo, será que ele será um instrumento do globalismo para tomar controle sobre a fé cristã? Você acredita que o Brasil poderia ter um Papa? Isso traria mudanças boas ou ruins? Cardeal Jean-Marc Avellini, o Papa do Ecumenismo, arcebispo de Marselha, defensor do diálogo interreligioso, apoia a aproximação da Igreja com muçulmanos e judeus. Envolvido com projetos da ONU para uma fé global, Avellini tem um papel fundamental na criação de um mundo sem barreiras religiosas. Mas será isso um passo para um único sistema religioso sob a liderança do falso profeta? Cardeal Robert Sarah, o conservador misterioso, ex-prefeito da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Conhecido por sua oposição ao progressismo dentro da Igreja, se for eleito, poderá haver uma divisão interna entre conservadores e globalistas. Se Sarah se tornar Papa, será que ele resistirá às forças globalistas? Ou será ele um agente duplo para consolidar o poder do Vaticano de dentro para fora? Você acredita que um Papa conservador poderia reverter a influência globalista dentro do Vaticano? Ou isso já está fora de controle? Cardeal Ângelo de Donatis, o Papa da Reconciliação, ligado ao Papa Francisco, mas mantém um tom moderado, enfrentou crises dentro da Igreja e pode ser visto como um mediador. Pode ser o Papa escolhido para tentar acalmar as tensões entre facções opostas dentro do Vaticano. Será que um Papa mais neutro seria a escolha ideal para estabilizar a Igreja? Ou será apenas um fantoche para manter o controle das elites? Cardeal Sean O'Malley, o Papa do Ocidente, arcebispo de Boston, com forte influência na Igreja do ZEUA, defende a descentralização do Vaticano e mais autonomia para igrejas regionais. Pode ser o Papa que expandirá a influência do Ocidente dentro da Igreja. Se a Igreja quiser um Papa ocidental com visão descentralizadora, O'Malley pode ser o escolhido. Mas será isso um sinal de ruptura dentro do Vaticano? Cardeal Mauro Gambetti, o Papa Jovem, um dos cardeais mais novos com influência no Vaticano, apoia a renovação da Igreja para se conectar melhor com os jovens. Se eleito, poderá trazer mudanças drásticas na estrutura e doutrina da Igreja. Um Papa jovem pode significar uma Igreja mais aberta ao mundo,
ou um Vaticano mais controlado pelas elites progressistas? Qual será a verdade? Cardeal Fernando Filoni, o Papa da Geopolítica, especialista em relações diplomáticas da Igreja com o Oriente Médio, defensor do diálogo entre Israel e os países árabes. Se eleito, poderá desempenhar um papel crítico no Tratado de Paz de Daniel 9, 27. Se Filoni se tornar Papa, será que ele será o homem que trará o acordo de paz global, preparando o caminho para o anticristo? Agora que você viu os 10 possíveis candidatos, quem você acha que será o escolhido? Comente agora e compartilhe esse vídeo. O mundo está à beira de grandes mudanças. Estamos testemunhando o avanço de um sistema globalista que busca o controle total sobre a economia, a religião e até mesmo sobre a mente humana. Agora, surge uma pergunta fundamental. O próximo Papa será o último antes do início da Grande Tribulação? Será ele o 8º rei de Apocalipse 17, aquele que terá uma aliança direta com a besta? O Vaticano já está profundamente envolvido com o globalismo. Papa Francisco já declarou apoio à governança global. A Igreja tem trabalhado lado a lado com a ONU na promoção da Agenda 2030. O Fórum Econômico Mundial e o Vaticano estão promovendo um capitalismo inclusivo, um sistema financeiro controlado por elites globalistas. O que está acontecendo no Vaticano não é por acaso. A Igreja já está alinhada com o plano globalista. A questão é, o próximo Papa levará isso a um nível nunca antes visto? Será ele o líder religioso que ajudará a consolidar a nova ordem mundial? Se você acha que o Vaticano já faz parte da nova ordem mundial, clique no like e comente: o sistema já está em ação. O próximo Papa e o controle digital da humanidade. Como o próximo Papa pode usar a tecnologia para expandir seu poder? A Igreja já está discutindo o uso da inteligência artificial na evangelização. O Vaticano tem investido em tecnologias de identidade digital e criptografia. Há um movimento dentro da Igreja para digitalizar completamente as doações e transações financeiras. Se o próximo Papa for um aliado das elites tecnológicas, ele pode ser o líder que introduzirá o controle digital da fé. Estamos caminhando para um sistema em que a adoração será monitorada e regulada. Você aceitaria um sistema de fé baseado em inteligência artificial? Sim ou não? Responda nos comentários. O Vaticano e a religião do futuro. O próximo Papa pode consolidar a religião única? O Papa Francisco já promoveu a união entre cristãos, muçulmanos e judeus. O Vaticano tem se aproximado de religiões orientais e movimentos espirituais globalistas. Se o próximo Papa for um defensor da religião única, ele pode ser o falso profeta. Imagine um mundo onde todas as religiões são forçadas a se fundirem. Um mundo onde quem não aceitar essa nova fé será perseguido. Estamos vendo o primeiro passo para isso. Você acredita que uma religião única será imposta? Comente sim ou não. Outras possibilidades. Quem pode ser o falso profeta? Embora muitos acreditem que o próximo Papa será o falso profeta, existem outras teorias que merecem ser analisadas. O falso profeta poderia ser um líder espiritual de outra religião. Algumas teorias sugerem que o falso profeta não será um Papa, mas um líder islâmico ou de outra religião, que unirá todas as fés em uma única religião mundial. No Islã, há a crença na vinda do Imã Mahdi, um líder messiânico que trará a unidade islâmica. Alguns sugerem que ele pode ser o falso profeta. Outros apontam que o Dalai Lama, um líder do hinduísmo,
poderiam ter um papel semelhante na criação de uma religião única globalista. Se o falso profeta for um líder interreligioso, ele poderia unir todas as crenças sob um único governo, preparando o mundo para a chegada do anticristo. Você acha que o falso profeta pode vir de outra religião, além do cristianismo? Deixe seu comentário. O falso profeta será uma inteligência artificial? Com os avanços da tecnologia, alguns acreditam que o falso profeta pode não ser um humano, mas sim uma inteligência artificial avançada. Atualmente, existem programas de IA que já podem criar sermões, interpretar a Bíblia e responder a perguntas teológicas. A China e outros países estão desenvolvendo igrejas de IA, onde sermões são pregados por robôs e assistentes digitais. Se uma IA futuramente conseguir interpretar todas as religiões e unificá-las, ela poderia ser a ferramenta perfeita para o falso profeta. Se o mundo aceitar a tecnologia como seu novo guia espiritual, poderíamos estar diante do maior engano profético de todos os tempos. Você acredita que a inteligência artificial poderia se tornar o falso profeta? Sim ou não? Comente abaixo. O falso profeta será um líder político disfarçado de religioso? Alguns teóricos sugerem que o falso profeta pode ser um líder global com forte influência religiosa e política ao mesmo tempo. Por exemplo, um secretário da ONU ou um líder de um grande bloco mundial que também tenha uma postura espiritual e humanitária. O Fórum Econômico Mundial, a ONU e a União Europeia já trabalham com agendas que incluem a espiritualidade dentro da governança global. Se um líder surgir dessas organizações e se tornar o rosto da religião única, ele poderia ser o falso profeta. Imagine um líder político que fala em paz e unidade, mas que por trás dos bastidores está preparando o mundo para o controle total. Isso se encaixaria perfeitamente na descrição do falso profeta. Você acha que o falso profeta será um político em vez de um líder religioso? Escreva sua opinião abaixo. O mundo está prestes a mudar. O próximo Papa pode ser apenas mais um líder da Igreja. Ou pode ser o homem que consolidará um sistema profético que já foi previsto há séculos. Se ele promover uma religião única, podemos estar diante de um grande alerta profético. Se ele estiver alinhado com um governo global, então estamos vendo os primeiros passos do sistema do anticristo. Se ele usar a tecnologia para reformular a fé, talvez estejamos diante do falso profeta descrito em Apocalipse. A grande pergunta que todos precisam fazer é: quem será o próximo Papa? Será ele o falso profeta? Ou ele será apenas mais uma peça nesse grande tabuleiro profético? Você acha que o próximo Papa será o falso profeta? Ou acredita que o verdadeiro falso profeta virá da tecnologia e da política? Quem você acha que será o próximo Papa? Deixe seu comentário abaixo. Se você quer mais vídeos como esse, inscreva-se agora no canal. Ative o sininho e compartilhe esse vídeo, porque precisamos alertar o maior número de pessoas possível. Deixe o like para que essa mensagem alcance mais pessoas. Comente sua opinião. O que você acha sobre o falso profeta? O tempo está curto